Olá, pessoal, bem-vindos. Então, à nossa primeira aula. Não se confundam, não. A gente trocou, sim, de disciplina, tá bom? Agora, nós estamos na aula de língua portuguesa, que a gente dividiu, o único curso do Brasil que fez isso, dividindo a língua portuguesa como disciplina em 2 ramos. Vamos lá, então, quais são? Primeiro, estudos de texto, que é comigo, professora Ana Paula. E língua portuguesa, estudos linguísticos, com a professora Luana. Claro que vocês vão se confundir um pouquinho. Vocês vão ver por quê depois. Bom, pessoal, então a disciplina de língua portuguesa, estudos de texto, tem um objetivo muito importante. Ajudar vocês a melhorarem a competência leitora, melhorar as possibilidades de compreensão de textos. Puxa, gente, mas de que textos? Claro que são os textos que aparecem no Enem. E aí nós vamos nos lembrar, então, que nesses textos que aparecem no Enem e nos vestibulares, são vários gêneros textuais, como as notícias, os e-mails, as publicidades, os cartazes publicitários, poemas, as novelas, fragmentos de romances, de contos, de crônicas. Então, nós vamos estudar como é que esses textos se organizam, cada um deles, pensando, então, naqueles grandes grupos de modos de organização de texto. Sabem quais são? Só para a gente já adiantando o que a gente vai ver aqui, já no primeiro bimestre de nosso curso: descrição, narração, dissertação, argumentação e o último, os textos injuntivos, a injunção. Então, a gente vai descobrir os detalhezinhos de cada um por um, entendendo como eles funcionam e, claro, pensando também como é que eles estão nessas provas, especialmente nas questões objetivas da área de linguagens do Enem e nas provas de língua portuguesa dos vestibulares das universidades de todo o Brasil. Então, vamos lá, sejam então bem-vindos à língua portuguesa, estudos de texto. Na nossa aula, que é a primeira, hoje, então, a aula 1, para quem nos acompanha ao vivo ou não, em todo o Brasil, nós temos o enfoque principal, basicamente, em 2 grandes eixos que são fundamentais, que é pensar, acompanhem na tela, a definição de texto e os fatores de textualidade. Para vocês revisarem sobre esses 2 pontos específicos, que é a revisão, definição, conceito, o que se entende, o que é, de fato, um texto, e o que faz com que um texto seja um texto, aquelas traços, aqueles fatores que os definem, leiam também a nossa apostila, que está disponibilizada no portal do CEISC Pré-ENEM, de forma exclusiva para os nossos alunos do curso da modalidade extensiva do CEISC Pré-ENEM. Então, vamos começar com a aula, então, com o conceito de texto. Gente, texto, será que texto é só um conjunto de palavras? Será que é isso? Ou não? Será que texto é aquele que pode ser feito com apenas uma palavra? Pode? Ou não pode? O que vocês acham? Ou texto pode ser escrito sem nenhuma palavra? Pessoal, são perguntas muito importantes para a gente pensar o que são os textos. E agora vamos então, claro, se tem perguntas, as respostas. E para a gente chegar a essas respostas, vamos lembrar, gente, de uma questão bem importante, que texto vem da ideia de tessitura, de tramas. Lembrem, assim, nos fios que vão formando um tecido que a gente usa para fazer as peças das nossas roupas. Então, é tudo tramadinho, tudo articuladinho, né? Um fiozinho do ladinho do outro, trançado, formando uma unidade, né? Que é o tecido. Então, é dessa perspectiva etimológica de origem, né, do termo, que vem a palavra texto. E tudo isso tem muito a ver com o que é um texto. Mas então vamos responder as primeiras 4 perguntas. Então, a primeira pergunta é se um texto é um conjunto de palavras. É? Pode ser, sim, um conjunto de palavras, mas com algumas condições. Essas palavras não podem ser aleatórias, elas têm que estar juntinhas, formando uma unidade de sentido
e uma unidade formal. Então, um conjunto de palavras pode ser um texto? Pode. Mas um texto não precisa ser somente com palavras. E aí vem a outra pergunta que a gente tem aqui. Um texto pode ser escrito somente com imagens? Yes. Pode sim. Por exemplo, muitos cartazes e campanhas publicitárias usam nenhuma palavra, palavra alguma. Porque a imagem, como é que é o ditado mesmo? Uma imagem vale por mais de 1000 palavras. Isso aí. Então, os textos podem ser construídos sem palavras? Sim, porque os textos podem ser escritos apenas com a linguagem verbal, palavras, apenas com a linguagem não verbal, explorando os sons, as imagens e os gestos. Mas eles também podem ser escritos com a junção, com a mistura, com a combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, se a gente for pensar nessa primeira perspectiva, o texto pode ser com palavras, ou sem palavras, ou com palavras e imagens. Tudo isso pode ser texto. Então, olhem só que, às vezes, a gente tem, não é mesmo, uma concepção bem equivocada de texto, pensando que texto é o conjunto de palavras. Não é só isso. Texto pode ser um conjunto de sentido formado apenas por desenhos e imagens. Então, para a gente memorizar isso, vamos fazer um esqueminha aqui no quadro? Porque aí nunca mais vocês vão esquecer. Vamos pensar assim. Texto. Numa primeira acepção, pode ser formado, então, por palavras arranjadas, combinadas com unidade semântica e formal, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Um texto pode ser também formado apenas por linguagem não verbal. Vamos pensar o que é mesmo a linguagem não verbal? Imagens, desenhos, símbolos. Símbolos, sim, são textos porque eles nos dizem algo. Então, eles têm um significado, logo, eles são textos. E eles podem ser também a soma de conjunto de palavras, ou seja, linguagem verbal e linguagem não verbal. Bom, feito isso, a gente já sabe, então já colocamos por terra o conceito de que texto é só aquele conjunto formado por palavras. Mas, independentemente dessa construção com uso de diferentes linguagens, linguagens verbal, palavra, linguagem não verbal, tudo que não é palavra, pessoal, mas que comunica algo. A gente vai chegar à ideia, gente, de que o texto, para ser texto, ele tem que ser focalizado em uma unidade. Mas que unidade, pessoal? O que você quer dizer isso, professora? Que o texto tem que ter unidade. Ele tem que ter um sentido, um significado de todas as palavras, de todas as imagens, que seja um sentido coerente. Por isso que a gente chama de unidade semântica. Em termos mais objetivos, pessoal, se eu vou construir um texto para abordar um determinado tema, eu tenho que abordar este determinado tema e não ficar pipocando com vários temas que não dialogam entre si. Então, fazer os enfoques, as informações, os argumentos, os dados convergirem se chama unidade semântica. Quer dizer, eu trazer informações que agreguem em torno de um mesmo tema, ou seja, de uma mesma unidade de significado. Então, vou colocar aqui, que isso aqui vai nos lembrar, então, de significado, assunto. Por isso o termo semântica.
Mas tudo isso tem que estar bem combinado, né? Bem articulado, bonitinho. Por exemplo, unidade formal. Quer dizer, eu tenho que combinar essas informações com uma linguagem, com uma estrutura que seja convergente. E agora sim vem o exemplo. Pessoal, vocês escreveriam uma receita culinária e no meio dela vocês colocariam um poema? A Júlia está dizendo aqui que não. Claro, porque não teria unidade formal, porque a gente sabe que um texto que é de uma receita culinária, ele tem uma forma para começar, para se desenvolver e para terminar. Quer dizer, tem uma estrutura formal que a gente deve seguir. Logo, então, para que um texto seja considerado um texto, ele tem que ter essa unidade. Ele tem que trazer informações que sejam convergentes, que sejam combinadas umas com as outras, pelo mesmo assunto. E tudo isso combinado numa estrutura, num formato adequado. Então, se eu quero ensinar um prato culinário, eu não posso escrever um hino. Eu tenho que escrever no formato, usando a forma de uma receita culinária, a estrutura de um texto de uma receita culinária. Puxa, mas se meu objetivo for outro, se eu quiser apresentar a minha opinião, defendendo essa minha opinião para muitas pessoas, dando publicidade, né, visibilidade para as minhas ideias, o que será que eu tenho que escrever? Por exemplo, um artigo de opinião para publicar numa revista, no jornal, num blog, num textinho, numa postagem das redes sociais. Então, eu tenho que observar na construção e na leitura de textos que a unidade de significado, de sentido, a combinação de ideias, ou seja, a unidade semântica, assim como a maneira como eu estruturo, como eu organizo as frases, que eu combino as frases com as imagens, as fotografias que ilustram, fazem com que o meu produto seja um texto e não qualquer outra coisa. Então, isso é uma condição sine qua non. Gente, vamos citar um outro exemplo. Eu sou ótima em gramática, tenho um vocabulário extremamente amplo. Eu conheço muito as regras de sintaxe, de ortografia, de tudo da norma culta. E eu escrevo um texto sem nenhum erro gramatical. Mas as pessoas leem e não entendem o que eu quis dizer, porque em cada parágrafo eu falei de alguma coisa, eu misturei ideias. Puxa, gente, isso vai ser um texto? Não vai ser um texto. Por que não vai ser um texto? Porque para ser um texto tem que ter unidade semântica e unidade formal. Gente, isso é um dos critérios básicos. Inclusive, isso aqui está subjacente ao processo de avaliação da redação do Enem, que a gente vai ver hoje. Então, é muito importante que a gente reconheça essas particularidades que fazem com que um texto seja um texto. Utilize essas particularidades, observe-nas na produção dos nossos textos e na leitura também. Então, dando continuidade à nossa reflexão, vamos pensar aqui, acompanhando na tela, alguns conceitos básicos de texto. Só para a gente reproduzir, então, e destacando essas particularidades. Primeira ideia, então, aqui no primeiro tópico, acompanhe na nossa tela. Texto é uma unidade de sentido. Quer dizer, um texto, para ser bem composto, ele vai abordar uma temática e sobre ela vai apresentar vários enfoques, informações, dados, argumentos, enfim, dependendo do objetivo do texto, mas sempre compreendendo essa perspectiva de unidade. E essa unidade, então, vai ser construída através de um conjunto de relações. Quer dizer, essas relações vão ser de comparação, de complementaridade, né, de adição, de consequência, de efeito, mas sempre girando em torno do quê? Da unidade, daquele enfoque que se pretende apresentar num dado texto. Texto também se constitui, agora aqui no segundo tópico, acompanhe, como um ato de comunicação unificado num complexo universo de ações alternativas e colaborativas. Puxa, e agora o que isso quer dizer, gente? Preste atenção nessa palavrinha aqui, colaborativas. Que quando a gente escreve um texto, sempre supõe 3 elementos fundamentais. Quais são esses 3 elementos fundamentais? O autor,
Ou seja, aquele sujeito que escreve, que tem um objetivo, que vai se valer de determinados recursos linguísticos, através de um produto, que é o próprio texto que ele escreve. Mas esse texto só vai ter sentido pleno se alguém o ler. E aí, nessa rede colaborativa, então, entra o elemento também leitor. Então, por mais que a gente tenha uma ótima intenção comunicativa, a gente também depende da colaboração do leitor, que vai atribuir sentido para aquilo que ele lê. Então, essas ações colaborativas são muito importantes. E é por isso que, às vezes, a gente tem que ficar se explicando no texto que a gente publicou. Ah, mas não era isso que eu quis dizer, você não me compreendeu. Por quê? Porque nesse processo de produzir textos e de interpretar, de ler textos, entram essas ações colaborativas. Outro ponto fundamental. O texto não se encerra, então, nos limites linguísticos ou somente na atividade cognitiva subjetiva. Gente, se ele não se encerra somente nos elementos aqui linguísticos, o que isso quer dizer, gente? Que todo texto ele vem de um determinado contexto de publicação. Quer dizer, não adianta só a gente escolher o gênero textual, a estrutura, a linguagem. A gente tem que pensar na situação comunicativa, onde aquele texto vai ser publicado, quem é que é o público leitor dele, para quem se destina aquele texto e que recursos a gente vai explorar. Então, não é só a questão de palavras, a gente tem que entender um conjunto mais amplo. Exemplo claro disso, gente. Quando a gente vai ler uma piada, a nossa expectativa é a mesma de quando a gente vai ler um editorial de jornal? Não, o contexto é diferente. São situações comunicativas com os objetivos diferentes e publicados em circunstâncias diferentes. Então, tudo isso intervém, sim, para dizer que o texto ele não fica limitado aos elementos linguísticos. Quer dizer, o texto não é só palavra, né? Não é só a junção de imagens, é muito mais. Tem todo um arcabouço de conhecimentos prévios, linguísticos e conhecimentos de mundo que interferem, tanto na produção quanto na leitura. Quarto tópico. O texto ocorre como um fenômeno comunicativamente dependente de uma rede complexa de fatores ligadas tanto ao cotexto quanto ao contexto, que irão dar conta de transformá-lo. Puxa, e agora? O que é cotexto? O que é contexto? São palavras novas? Se forem, é um motivo agora para a gente decifrá-los. O que é, então, esse cotexto, esse contexto? Alguém tem uma sugestão de significado para essas duas palavrinhas? Ah, aqui já tem uma suposição. O contexto é algo que está no, vamos dizer assim, no entorno, está ao redor do texto. Data de publicação, onde é publicado, quem o escreveu. Então, vamos falar assim, é o entorno. Vamos colocar uma outra palavra mais simples. Situação fica mais simples, né? A situação de quem escreve o texto e de quem recebe. Quem lê. Opa, recepção. Vamos escrever melhor aqui. Recepção do texto. Data de publicação, de onde esse texto vem. Então, tudo isso a gente observa. É o contexto tipo, de produção de quem escreve, né? Aqui está no campo do autor. E aqui está no campo, nos horizontes, do leitor. Esse é o contexto que a gente tem que observar sempre. O contexto é o procente, é na tessitura do texto. Então, são focalizados os elementos linguísticos, né? É a condição estrutural e linguística do texto. Vamos explicar o que é essa condição estrutural. Gente, quando a gente sabe, por exemplo, que na prova de redação do Enem a gente tem que produzir um texto dissertativo argumentativo, o comando da prova, a banca, está nos dizendo que tem uma estrutura que é para a gente seguir. Mas, por exemplo, em outros vestibulares, a gente pode ser solicitado a escrever uma carta aberta ou um artigo de opinião.
como a Universidade Federal de Santa Maria fazia até pouco tempo. Quer dizer, já está nos dizendo que esse texto deve ser organizado com uma estrutura particular. Um artigo de opinião ou uma carta aberta. Numa situação que não é de vestibular, poderia ser uma história em quadrinhos, uma charge, um meme, quer dizer, é uma estrutura. E essa estrutura textual, quer dizer, que está nessa questão imanente da organização do texto, ela requer certa linguagem. Linguagem culta ou linguagem coloquial. Então, os recursos linguísticos que nós vamos dispor para confecção do texto. Tudo isso, então, se refere ao contexto, que é, então, essa perspectiva mais organizacional, que é o plano linguístico do texto. E o contexto, então, o com é junto com o texto, é todo esse arcabouço de informações que tem a ver com os dados contextuais, de quando se produz, quem é o público leitor, quais são os dados do momento que aparecem aqui, subjazem a construção do texto e que a gente, como leitor, precisa identificar e quem escreve precisa deixar claro. Então, é isso que está sendo destacado aqui, nessa questão de que o texto sempre envolve o contexto, que é essa parte mais superficial de estrutura de linguagem, e o contexto está subjacente, que a gente tem que observar também. Aqui nós já falamos o último tópico acompanhando na tela, que o texto pode ser construído apenas por elementos verbais, ou pode ser também com elementos não verbais, ou com os dois elementos. Aí depende, é claro, do texto que a gente vai analisar, do texto que a gente vai escrever. Alguns exigem, basicamente, a linguagem verbal, os outros apenas a não verbal, e outros as duas linguagens. E aqui nós temos um primeiro exemplo. Isso aqui é texto? Sim. É texto. Olhem ali na tela, então. Esse texto tem uma estrutura bastante persuasiva, né? Ele faz parte de uma peça publicitária que tem essa estrutura, então, de nos convencer de que fumar é prejudicial ao coração. Demarcado, então, por essas cores do coração, em formato de coração, né, arredondado, com essa tarja vermelha, sempre nos lembrando, né, numa perspectiva contextual, de que essa tarja sempre indica a proibição, e a imagem de uma carteira, né, de cigarro, que, por analogia, né, por metáfora, faz referência à figura humana, ali em uma situação nada saudável, porque ela está, então, nos mostrando que ela está com tosse. Olhem aqui a fumacinha. Os olhos estão apavorados, são olhares tristonhos, e parece que ela está meio desesperada. Tudo isso pelo formato das pernas, né, dos braços e do tronco, representado, então, pela carteira e pelos próprios cigarros. Então, vem uma construção totalmente sem palavra alguma, mas que tem uma unidade semântica. Qual é a unidade semântica? Fumar faz mal ao coração. Não fume. Então, este é o assunto. Então, tem um significado que é claro, que é entendível. Então, isso já nos permite pensar que isso é texto. E é organizado com recursos não verbais, né? Linguagem não verbal, porque nós não temos qualquer palavra. Então, que vai nos lembrar, assim, que este é um exemplo de texto composto apenas, então, pela linguagem não verbal, que é uma das características possíveis para a configuração de texto. Na sequência, nós temos um outro exemplo. Diz o seguinte: coma este anúncio. Coma este anúncio? Já está meio estranho, não está? Fomos tão fundo no assunto sustentabilidade que este anúncio foi feito em papel comestível. Aí vem os dados da campanha, dossiê para o Universo Jovem e Sustentabilidade, que faz com que a gente entenda também, então, nesse universo, que a palavra que inicia o verbo no imperativo afirmativo, né? Coma este anúncio, ele tem duplo sentido, está sendo explorado, então, um recurso formal de linguagem, que é a linguagem de sentido ambíguo, né? Porque coma no sentido de que o papel comestível você pode comer, que a gente sabe aqui, ó, no finalzinho desse texto, mas
coma este anúncio no sentido de interiorize essa regra, de aceite a nossa apelação. Coma este anúncio, quer dizer, se torne um sujeito, um homem e uma mulher, numa perspectiva de defesa da sustentabilidade. Então, aqui a ambiguidade do termo, então, um elemento que vai mostrar essa unidade formal de exploração dos recursos de linguagem para atingir o objetivo, né? Que neste caso aqui, que é a unidade semântica, é valorize a sustentabilidade. Então, vem com esse anúncio, com esses recursos aqui, basicamente, neste caso, então, com a exploração da linguagem verbal. Eu quero chamar a atenção aqui, se todo mundo conhece. Alguém conhece? 3 letrinhas que nos lembram um canal da televisão paga, da televisão TV fechada, aqui no Brasil. Ele é considerado um canal com características próprias, incluindo a de ser um canal com programas mais descolados, assim, irreverentes. Gente, isso é importante ou não tem nada a ver para a gente entender isso que a gente está falando aqui de texto? Gente, é importante sim. Por quê? Lembra que a gente estava falando da ideia de contexto? Que onde o texto é publicado, onde ele é produzido, isso importa também na significação, na construção e na leitura dele? Pois é. Se a gente pensar nesse detalhezinho de MTV, que é o canal, a gente vai pensar justamente do contexto de produção. A gente vai lembrar que isso pode ser uma brincadeira, um jogo ambíguo de palavras, jogos de significados que são muito comuns nos programas desse canal de televisão. Então, tudo isso a gente deve levar em conta também. Claro, várias outras questões poderiam ser observadas aqui, mas vamos chamar a atenção para isso. Então, nesse processo aqui, de quando a gente pensa em texto, a gente pode ver que nem tudo é texto. Tanto é, gente, agora abrindo um parênteses, que no processo de avaliação das redações de vestibular é muito comum que os candidatos não apresentem texto. Como assim? Ele escreveu e não é um texto? Infelizmente, não. Em alguns casos, há um aglomerado de palavras desconexas, sem unidade formal, que não trazem uma unidade de sentido, se fala, sobretudo se não se fala de nada, que não é texto. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Não é o fato de a gente ter um conjunto de palavras sem erros gramaticais que vai configurar o texto. Porque existe o texto em contraposição ao que não é texto. Então, vamos ver isso aqui? O texto, então, para ser texto, ele tem que ter unidade formal e unidade semântica, como a gente acabou de dizer. Ele deve ser organizado segundo a intencionalidade do autor. Quer dizer, ele vai definir um objetivo de produção e, a partir disso, ele vai eleger, então, a linguagem. Qualquer recurso linguístico que seja cabível, adequado ao objetivo dele. Que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso acontece nos exemplos. Quando eu não tenho esses 4 cuidados fundamentais para construir e para analisar textos, eu vou me deparar com não texto, que é o que a gente chama, né? Quando não é texto, não texto, não tem outro termo. São aqueles conjuntos de produção que não têm unidade, que não têm uma intencionalidade perceptível, quer dizer, há um aglomerado, às vezes, de informação, mas que não conversam entre si, que são desconexas, e incoerentes, e com linguagens que também não são bem articuladas. Isso acontece? Muito, gente. Inclusive, no ensino médio. Olhem esse exemplo aí. Hoje de manhã eu acordei triste porque minha cachorrinha está doente. O tempo está lindo. Ah, que alegria. 20 anos se passaram e Marcos está trabalhando no mesmo lugar. Fabrício, vamos sair hoje? Nós temos aqui um aglomerado de várias orações, vários períodos. 5, na verdade, né? Mas, no entanto, não há correlações semânticas entre si. Logo, eu posso considerar esse exemplo como um texto? Sim ou não? Muito bem. Não, por que não, gente? Porque ele não tem essas duas coisas. Eu não posso falar um monte de coisa desconexo. Por mais que eu fale sem qualquer erro de português, qualquer erro de linguagem em relação à norma culta. Não adianta, não é texto. Então, mesmo que eu, neste caso, eu não tenha nenhum erro linguístico em relação à norma culta, eu não tenho um texto. Mas olhem só este exemplo, que interessante aqui. Ó.
Circuito fechado. É só um fragmentozinho dele, tá? Talvez vocês conheçam. Você conhece? Olhem só. Vamos ver se vocês conseguem imaginar nessa sequência de várias frases, e são muitas. E já digo que essas frases são formadas apenas por substantivos, não tem verbo, não tem adjunto adverbial, não tem nada, tá? É só substantivo. Mas será que isso é texto? Vamos ver então. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete, água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maços de cigarro, caixa de fósforos, jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona. Cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula. Pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Gente, vocês conseguiram entender sobre o que fala esse texto? Sim ou não? Muito bem, quem respondeu? Sim. Esse texto, apesar de ter uma construção, ter uma forma não tão comum, que a gente não usa no nosso dia a dia, ele é texto sim. O fato de ele usar frases com apenas substantivos não invalida, não mostra um erro formal. E, além disso, ele trata de um assunto que a gente consegue ver claramente uma evolução de eventos. Que eventos? De alguém que levanta de manhã, de um homem, né, porque faz barba, que levanta, escova os dentes, toma banho, faz a barba, se arruma e sai para o trabalho, vai para o escritório, trabalha um pouco, toma um cafezinho, fuma um cigarrinho e volta para o trabalho. Não é isso, gente? É. Então, isso é a unidade semântica. E isso é texto. Por mais que os recursos linguísticos, formais, estruturais, não sejam tão comuns se a gente não os utilize todos os dias. Então, lembrando que texto, para ser texto, tem que combinar as duas coisas. Ideias e forma. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, texto equivale a todo e qualquer processo discursivo. Então, todo e qualquer significa que a gente pode usar textos com objetivos, com funções distintas e com linguagens distintas também. É nessa linha que a gente afirma, então, as autoras, né, que a textualidade, essa capacidade de criar textos verbais e não verbais, vai definir, então, a habilidade de a gente construir textos. Essa questão de fatores de textualidade, ela é extremamente importante, gente. Importante por quê? Pessoal, esses 7 fatores de textualidade, eles vão definir as características que devem ser imanentes, que devem estar presentes em todos os textos, independente do texto que a gente vai produzir. Se é uma história em quadrinhos, se é uma charge, se é a redação argumentativa, dissertativa argumentativa do Enem, qualquer produção, a gente tem que levar em conta esses 7 fatores. São fatores de textualidade, aquilo que são as características, os fatores obrigatórios em qualquer texto. É isso que define. Segundo, pessoal, ponto bem importante para quem faz o Enem, as 5 grandes competências que a gente vai ver no final dessa aula, avaliadas na redação do Enem, todas elas requerem o uso na prática de produção de texto desses 7 fatores de textualidade, que são coesão e coerência, intencionalidade e informatividade, intertextualidade, aceitabilidade e situacionalidade. Então, nós vamos ver cada um deles de maneira mais clara e pormenorizada. Vamos começar pela questão da informatividade. Gente, toda vez que a gente vai ler um texto,
ou que a gente vai produzir um texto, a gente tem que pensar num assunto, um tema. O que a gente vai dizer? Porque se eu não sei o que dizer, dificilmente eu vou escrever um bom texto, certo? E até tenho chances de não escrever texto. Um aglomerado de frases sem unidade semântica, logo não é texto. Então, a informatividade é quando eu tenho que ter definida essa questão. Eu tenho que saber o que dizer, eu tenho que pensar aqui, na informação que eu quero transmitir por meio do texto. Então, isso tem que ficar muito claro quando eu penso na produção de texto e na recepção. Na produção é o que eu vou escrever, e quando eu vou analisar o texto, eu tenho que identificar o mínimo. Esse texto fala de quê? Qual é o principal tema desse texto? Sabe aquelas perguntinhas que aparecem durante as nossas aulas e nas questões de vestibular? Elas estão calcadas nessa premissa aqui. Se a gente tem a capacidade, como candidato, de identificar a informatividade de um texto. A informatividade, então, ela vai estar calcada na inclusão de informações novas e conhecidas. E aí tem um ponto muito importante, pessoal. Os melhores textos são aqueles que repetem informações que todos nós já conhecemos ou que trazem informações novas. Quais são os melhores textos? Os que têm um grau maior de previsibilidade ou um menor? Aqueles que já têm mais previsibilidade trazem apenas aquilo que a gente já conhece, ou aqueles que trazem informações novas, diferentes, que a gente não espera, que nos surpreendem? Quais são os melhores textos nesse requisito informatividade? Isso vale para a redação do Enem também, pessoal. Aqueles que trazem o maior número de informações novas. E é isso que se avalia, gente, nas redações, na produção de texto. Quer dizer, quando a gente consegue perceber que o texto do aluno sai do lugar comum, quer dizer, ele apresenta algo novo, diferente, que a maioria não faz. Então, isso tem a ver com o grau de previsibilidade. Então, olhem só na tela. A informatividade está relacionada ao grau de previsibilidade no texto. Quanto mais previsível é o texto, quer dizer, quanto mais informações conhecidas, que todo mundo já sabe, ele traz, menos informativo ele é. Quanto menos previsível, quer dizer, quanto mais ele surpreende, traz dados que poucas pessoas conhecem, ou faz uma combinação interessante, mais informativo é o texto. Gente, como é que a gente resolve essa questão de previsibilidade de informações? Tendo informações. Óbvio, né? Mas como é que a gente faz? Lendo, observando, comparando textos, articulando ideias. Então, gente, isso é muito importante. Quando a gente vai escrever um texto, saber o que dizer e selecionar as informações, mesclando, então, as informações novas com informações já conhecidas, para que haja, então, um equilíbrio de informações e meu texto não seja vazio. Então, vamos ver aqui um exemplo de informação que já vem no próprio título desse texto aqui da revista, super interessante, que a gente pode acompanhar aqui na tela. Olhem só. Essa reportagem, esse textinho foi publicado semana passada, no dia 2 de março de 2018. Olhem só. Comportamento, na seção, né, comportamento da revista Super Interessante. E diz o seguinte, olha a informação. Estudantes bem comportados ganham mais dinheiro. Olha só que notícia boa, hein? É por isso que todo mundo está aqui. Ser interessado vale mais do que tirar notas altas e pode prever o tamanho de sua poupança. Opa, dentro de 50 anos. Olhem só a informação. Quer dizer, estudantes bem comportados ganham dinheiro, bacana. Mas, olhem só, a informação nova. Ser interessado vale mais do que tirar notas altas. Quer dizer, o empenho é mais significativo do que ter boas notas. Isso aqui a gente já tem um conteúdo, quer dizer, já tem uma informação. Então, esse texto já tem a informatividade sendo representado ali. Já tem um assunto sobre o qual se vai falar. E ali continua, só um pedacinho do texto. Se você era ou ainda é um dos participantes da turma do fundão, já deve ter ouvido de algum professor, ou até mesmo de seus pais, que bons alunos vão mais longe na vida. Certo? Está trazendo uma informação que todo mundo já conhece, uma informação conhecida. Agora, olha só.
pois saiba que isso pode fazer mais sentido do que você pensa. Então, olha a última frase desse parágrafo, trazendo uma informação nova, quer dizer, está tentando acrescentar algo que nós, leitores, ainda não conhecemos. De acordo com um estudo publicado na American Association, ser um aluno responsável, manter interesse no colégio e ter boas habilidades de leitura e escrita rendem muito mais do que notas 10. Podem ser predecessores de sucesso educacional e profissional décadas depois, tendo mais influência do que o QI, status socioeconômico ou outros fatores de personalidade. Então, vamos observar aqui que o grau de informatividade desse texto é alto, porque aqui ele tem informações conhecidas e aqui ele traz informações novas. Quer dizer, faz uma composição equilibrando informações e contribuindo, então, para a informatividade do texto. E lembrando, tudo girando com nessa ideia básica aqui, de que estudantes bem comportados têm mais sucesso, ganham mais dinheiro. Então, tudo girando em torno dessa questão-chave, da principal mensagem que o texto quer reproduzir. Então, gente, quando a gente está pensando em definir sobre o que a gente vai falar, qual é o assunto, na verdade, o que a gente está pensando? O que a gente está pensando? Na informatividade do texto. E isso a gente tem que pensar sempre, quando a gente escreve e quando a gente produz. E olhem só, trazendo o exemplo disso que nós estamos falando, todas as propostas de redação do Enem exigem que a gente leve em conta a informatividade dos textos. Olhem só aqui para exemplificar a proposta de redação de 2010 do Enem. Com base na leitura dos textos, dos seguintes textos motivadores, e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma culta da língua portuguesa sobre o tema ajuda humanitária, apresentando a experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Vamos destacar aqui só 2 traços que mostram como a informatividade é algo que é privilegiado na produção de textos nesses exames avaliativos. Olhem só. Produz um texto levando em conta os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. O que isso quer dizer, gente? São as informações já conhecidas, né? Quer dizer, todo aquele repertório de informações que você tem, você deve articular na produção de seu texto. Isso é uma informação, tem um grau de informatividade que vai ser redigido, que vai ser exigido nessa proposição aqui da redação do Enem de 2010. E a segunda, olhem só, diz o seguinte, ó, redige um texto dissertativo argumentativo, está informando o que deve ser escrito, quer dizer, já está dando uma informação que é basilar para essa produção de textos, quer dizer, está orientando, está informando do enunciado da proposta de redação o que o candidato deve observar. Gente, quando a gente aborda essa questão, nós estamos falando de um fator de textualidade chamado informatividade, né, que vale tanto para quem escreve quanto para quem analisa os textos. Agora vamos para um segundo fator que é muito importante, e já digo que todo texto tem. Tem o quê, gente? Intencionalidade. Todo texto tem uma intenção. Por mais que a gente possa ouvir que determinados textos são neutros, isso não existe, gente. O próprio modo como a gente escreve, as seleções de informação que a gente põe no texto, deflagram uma intencionalidade. O que é intencionalidade, então, gente? É a gente marcar, deixar claro, explicitar qual é o objetivo do texto. Ou seja, para que ele foi escrito. Então, isso é a intencionalidade que é inerente a qualquer texto. Então, ela se refere a essa possibilidade obrigatória, na verdade, né, de definir a intenção do texto. Por exemplo, se eu quero fazer uma crítica, se eu quero apresentar solução para o problema, se eu quero construir uma ironia, fazer uma sátira, tudo isso, gente, é intenção. Que serve, então, para eu escolher os conhecimentos linguísticos mais adequados para atingir essa intenção. É por isso que, às vezes, a gente usa imagem e texto verbal, que a gente
usa uma simbologia do lado do texto, a gente faz uma ilustração numa reportagem, justamente porque a gente vai mobilizar os recursos linguísticos do que a gente dispõe para trabalhar melhor a questão da intenção do texto, porque todo texto tem uma intenção. Então, a intencionalidade é esse fator de textualidade que se relaciona, então, ao objetivo do texto. Gente, isso é um ponto que todas as provas de vestibular e de Enem trazem. Como é que elas trazem, gente? Vamos ver algumas formas de cobrar do candidato a questão da intencionalidade. Vamos mostrar uma aqui. Na questão comentada, agora Enem de 2010. Olhem só o que a gente tem ali, observando a tela. Você tem uma imagem de um cachorrinho e do lado de uma criança. Abaixo da imagem do cachorrinho, a gente tem, este é o Leco. Ele tem 3 refeições diárias, tem consultas regulares para cuidar de sua saúde, tem um lugar quente e confortável para dormir, tem carinho, tem alguém que se preocupa com ele. Do lado, na imagem da criança, este é o João. E aí, um vazio sem informações verbais, só dizendo que ele tem 4 anos de idade, e nos dando a entender que, ao contrário do cachorro, ele não tem as refeições, ele não tem a caminha confortável, ele não tem alguém para cuidar dele e ele não tem carinho. Por associação, analogia, a gente vai pensar isso. Aí o finalzinho do texto diz, apadrinhe. Igual ao João, milhares de crianças também precisam de um melhor amigo. Seja o melhor amigo de uma criança. Então, apadrinhe, né? Então, isso aqui, como o próprio enunciado aqui está dizendo, na questão do Enem, pela forma como as informações estão organizadas, observe-se que nessa peça publicitária, a gente vai lembrar que peça publicitária sempre quer nos convencer, nos estimular a ter uma ação, a um determinado comportamento. E aí vem a questão, ó. Predominante busca-se, quer dizer, esse texto tem a intenção de, esse texto tem o objetivo de conseguir a adesão do leitor à causa anunciada, que no caso é o apadrinhamento de crianças, em situação de vulnerabilidade. Pessoal, esse tipo de questão é típico para mostrar, então, como é que esse fator de textualidade aparece nessas provas. Mas vamos ver um outro exemplo. Aqui também é do Enem de 2010. Aqui é uma campanha contra a dengue, né? Brasil Unido contra a dengue. Lá em cima, no textinho, diz o seguinte. Você sabe que dengue mata. Você sabe como combater. Então, você já sabe o que fazer depois de ler essa revista. E aí vem os sintomas lá embaixo. Se você tiver febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá imediatamente a uma unidade de saúde. O enunciado da questão diz o seguinte, esse texto é uma propaganda veiculada nacionalmente, né, uma campanha contra a dengue. Esse gênero textual, propaganda, utiliza-se da persuasão com uma intencionalidade específica. Olhem aqui já nessa questão do Enem, a questão do termo, ó, do fator de textualidade já aparecer explícito no enunciado. Então, a intenção é a gente saber qual é o objetivo desse texto. Então, mais uma questão do Enem, e é extremamente fácil encontrar esse tipo de abordagem, porque todas as provas, inclusive as de concurso público, trazem essa questão, a gente saber identificar qual é o objetivo, qual é a intenção do texto. Aqui também outra, agora ainda sobre a dengue, com uma outra campanha publicitária no primeiro texto, também do Enem de 2010, Brasil Unido contra a dengue, o combate não pode parar, dengue mata. O segundo texto, então, é um diálogo entre 2 personagens, 2 mosquitinhos, e o primeiro diz o seguinte, Piquet e Luciano Huck, a Grazi Massafera e o Diego Hipólito. Pegou autógrafo? Disse o outro. E aí vem, então, a pergunta, de novo, né, destacando que os textos têm uma intenção, da qual derivam as escolhas linguísticas que compõem. O texto da campanha publicitária da charge apresentam, respectivamente, uma composição que tem a intuição de ser, neste caso, persuasiva. Então, de novo, para a gente mostrar que as questões de Enem trazem, então, essa questão da abordagem da informatividade, também comparando como ela acontece em 2 textos de natureza
distinta. E aqui, gente, já que nós estamos falando de informatividade, vamos pensar também agora, enquanto leitores, para a gente desenvolver essa competência. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue perceber de forma mais clara a intencionalidade dos textos? Então, eu selecionei notícias dessa semana, mas publicadas em contextos diferentes, para a gente ver como um mesmo assunto, gente, um mesmo assunto pode ser abordado com intenções diferentes, e isso varia muito de jornal, de veículo para veículo. Olhem só como a intenção é muito importante para as escolhas linguísticas dos textos. Então, o tema, gente, que tem povoado assim, as atenções de muitos brasileiros, tem tomado conta de jornais, de textos da internet, de blogs, etc., etc. Nessa semana, é a cirurgia do dedinho do Neymar, né, que todo mundo deve estar acompanhando aí. Então, vamos lá, notícias quentinhas dessa semana. A primeira delas, então, é uma pequena reportagem na seção de esportes do Estadão, que é o jornal muito reconhecido e de São Paulo. Olhem só. Título da reportagem: cheia de sigilo, cirurgia de Neymar em Belo Horizonte vira evento com festa e busca de fama. Olha só. Interessante, né? Em vez de destacar, né, tem a intenção de apresentar detalhes de como foi a cirurgia ou de como é a recuperação, está destacando com a intenção de dizer que a cirurgia do dedinho do Neymar é um evento de festa. Ou seja, está querendo dizer ali que é mais um momento para diversão, inclusive do Neymar. A gente vê isso, gente, só no título, com os termos, né? Evento associado à festa e fama. Olhem só a intenção que já perpassa desde o título, então, desse texto informativo da seção esportes do Jornal do Estadão. Procedimento cirúrgico do atacante movimentou o entorno do hospital na capital mineira. E agora vem o textinho publicado no dia 4, domingo. O fim de semana em que Neymar permaneceu em Belo Horizonte para a realização de uma cirurgia para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito se transformou em um grande evento. Olhem só, de novo, aqui o texto chamando a atenção para a ideia de evento, né? No hospital onde ele foi operado com a busca da fama por anônimos, apoio ao atacante do Paris Saint-Germain e a tentativa de transformar a intervenção cirúrgica em algo secreto. Aí vem as consequências, né, outros detalhes da cirurgia. E eu quero chamar a atenção justamente, né, em função do nosso tempo, para o último parágrafo do texto que reforça essa intenção, então, de trazer o lado, então, nem um pouco assim saudável, vamos dizer assim, da cirurgia do dedinho do Neymar. Olhem só. Além dele, de Gil Cebola, que é um dos parceiros, né, do Neymar, que veio acompanhá-lo aqui no Brasil, olha que chique, Neymar teve a companhia, enquanto esteve no hospital, de outros amigos, quer dizer, um monte de gente já, né? Da mãe, Nadine, da irmã, Rafaela, e da namorada, Bruna Marquezine. Só aí a gente já deu uma galera, né? A galera já lembra festa, evento, fama, não é mesmo? Juntos, olha só, outro detalhezinho. Juntos, eles assistiram na confortável suíte em que o atacante ficou no pós-operatório, no sábado. Eles assistiram, nesse confortável lugar, ao triunfo do time parisiense por 2-0, no sábado, pelo campeonato francês, em uma das poucas informações sobre a rotina do jogador que foi repassada pelos presentes ao hospital. Olhem só como ele vai destacando a intenção de marcar como essa cirurgia e essa passagem de Neymar no hospital em BH, em Belo Horizonte, foi um grande evento, né, para ser noticiado como algo que também, né, precisa ser dito, foi para o conforto do próprio jogador, que passou numa companhia agradável de muitos amigos, da mãe, da irmã e da namorada brasileira. Então, a gente já vê que o viés, a intenção desse texto já é um pouquinho diferente. Olhem só aqui outro texto, agora do Jornal da Globo, né, do programa Globo Esporte,
e diz o seguinte, ó, Neymar passa por cirurgia perfeita em Belo Horizonte e inicia a recuperação. Ó, aqui já não tem nenhuma referência à festa, o Neymar não é festeiro, não está aproveitando o momento para tirar uma folguinha, né, com os amigos e com a namorada, como o Estadão quis dizer. E aqui, então, o foco é na cirurgia e na recuperação do atleta. E aqui o lead, logo abaixo, diz o seguinte, craque deverá receber alta no domingo de manhã e fará novos exames em 6 semanas para saber previsão de retorno aos treinos. Médico francês nega atrito com a CBF. Notem aqui que aqui o foco, então, a intenção foi realmente focar informações sobre a questão da cirurgia, né, a questão clínica, e não sobre os detalhezinhos, né, que estão no entorno da cirurgia de Neymar. Estamos falando sempre, lembrando, do mesmo assunto, mas textos diferentes trazem, né, mostram intenções diferentes. Aqui segue o texto que nós não vamos observar. E agora vem aqui uma charge, né? A gente tem que lembrar a charge no jornal, no diário L'Equipe, da França, também de agora, né, fazendo alusão ao mesmo assunto muito importante, que é a cirurgia do Neymar. Então, lembrando que a charge sempre é um gênero mais corrosivo, mais crítico, tem uma pitada de humor, né, de crítica, de sátira. A gente olha isso aqui, né? Tem a tradução ali do francês, não se preocupe, mas observamos, então, que aqui em cima, então, tem a legenda, é uma pergunta que se faz ao Neymar, né, identificado, então, com as cores brasileiras da camisa 10 e com o dedinho, né, que foi alvo da tão noticiada cirurgia, né? E esse dedinho aqui também diz mais algumas coisas, né? O dedinho indicador na posição, né, para cima, nos leva a algumas percepções que vocês devem estar fazendo aí, mas que a gente vai ressaltar aqui. Então, vem a perguntinha para Neymar. E então, Neymar, como será a Liga dos Campeões para o PSG, o time do Neymar, este ano? E aí o Neymar responde com cara de meio irritadinho, né? Olha o nariz e os olhos aqui, com esse sinal aqui, vamos dizer assim, não muito educado, né, para quem o pergunta. Então, aqui é uma crítica em relação a essa cirurgia, provavelmente a época em que ela foi feita, se poderia ser adiada, e o quanto isso traz prejuízo para o time que contratou o Neymar, o Saint-Germain. Aqui, gente, olhem só, nós temos agora um outro enfoque, a página de entretenimento. Então, vocês imaginem, né, uma sessão de entretenimento de uma página informativa da internet, que também vai abordar o mesmo assunto, claro, e diz o seguinte, Bruna Marquezine, todo mundo já sabe, né, atual, né, namorada do Neymar, consegue folga da novela para ficar com Neymar, recém-operado. E aqui, gente, esse recurso não verbal, ele é extremamente importante, né, para a gente identificar a intenção do texto, né? Olhem só, assim como a Charles faz uma crítica à questão profissional de Neymar, aqui nesse texto vai destacar, como a reportagem do Estadão, a questão do passeio, né, da diversão de Neymar aproveitando o momento aqui no Brasil. Rolê no passante novo do Mozão. Gente, quem é esse passante novo do Mozão? Acertou, sim, gente. Quem pensou na cadeira aqui, ó, de rodas, na qual Neymar está sentado levando a namoradinha, né? E aí vocês imaginem a sequenciação do texto, então, para essa intencionalidade de destacar, neste caso aqui, então, o quanto essa cirurgia também provocou uma rotina agradável de Neymar com sua namorada. É claro, porque isso faz parte também da seção Celebridades de Entretenimento da página do MSN, que tem esse propósito, então, de trazer notícias sobre o mundo de artistas. Aqui, pessoal, a gente vai destacar, então, o terceiro fator de textualidade. Lembrando que nós já vimos 2, né? A informatividade e a intertextualidade. São fatores extremamente importantes na produção textual e na leitura. Agora, vamos pensar na questão da situacionalidade. Associem a palavra situacionalidade à situação. Gente, que situação? A situação de produção do texto.
o contexto de produção. O que isso quer dizer, gente? Quando a gente fala de situacionalidade, tem a ver com essa situação imanente que se pensa na produção de texto. Por exemplo, eu tenho que levar em conta, observar quem é que escreve aquele texto. Porque, dependendo de quem é o autor, eu já posso ter pistas de interpretação. Então, se eu estou lendo um texto que é escrito por Machado de Assis, eu já tenho uma ideia. Mas se é um texto escrito pelo apresentador do Big Brother Brasil, eu já vou pensar em outras coisas, não vou? Vou pensar em níveis de linguagem distintos, em complexidades bem variadas. Quer dizer, a questão do autor, de quem escreve, é importante. Ela intervém nesse fator, na situação de produção. O autor do texto, a época em que esse autor está publicando um texto de 1900 é diferente de um texto de 2018. Então, a época de publicação, ela também intervém nessa situação comunicativa, gente. Assim como o veículo de publicação. Se um texto é publicado, como esses que a gente está vendo aqui, numa página da internet, eles têm uma vida bem mais curta. São textos mais instantâneos, mais curtos. Então, tudo isso a gente leva em conta na leitura e na produção de um texto. Então, se é um livro, já tem um cuidado bem maior, são textos mais longos, mais complexos. Então, isso intervém na produção, sim. Isso vai fazer também com que tudo isso a gente vá levar em conta na seleção da estrutura do texto. Que estrutura eu vou usar? Se eu vou usar mais a narração para escrever, se eu vou usar mais a descrição, a dissertação, a argumentação ou a injunção. Quer dizer que, dependendo da situação comunicativa em que eu me deparo para produzir um texto, eu tenho que pensar qual é a estrutura de texto que é mais adequada. Junto com a estrutura, eu também tenho que pensar em qual é a linguagem. Que linguagem é mais adequada para aquela situação comunicativa? Por que ela foi usada? Por que ela não foi usada? Quais foram os efeitos disso? Então, quando eu penso nisso para ler e para produzir o meu próprio texto, eu estou pensando nisso aqui, gente. Na situacionalidade do texto, que é definir, então, a situação comunicativa. Em que contexto, que realidade, que perspectiva eu vou produzir um texto. E, claro, que eu tenho que, então, adequar o meu texto a essa situação. Quanto mais adequado ele estiver a essa situação, melhor será o nível de elaboração desse texto. Por isso que a gente observa, então, essas questões aqui, quando a gente pensa na situacionalidade do texto. Essa situacionalidade, a gente pensa sempre em dois caminhos, tá? Da situação para o texto e do texto para a situação. Gente, o que quer dizer isso? Da situação para o texto. Vamos exemplificar. Proposta de redação do Enem. Já diz ali, né? Qual é a situação que você tem que fazer. Qual é a situação? Texto dissertativo argumentativo é a primeira, né? Norma culta da língua portuguesa também já está dada. É essa situação comunicativa a qual você deve se adequar. Quer dizer, eu já tenho uma situação dada para eu escrever o texto. Então, isso é fundamental. No outro aspecto, eu também tenho que pensar da situacionalidade do texto para a situação. Quer dizer, a forma como eu construí, por exemplo, a minha argumentação, será que ela está adequada à situação que me foi pedida? É isso que eu tenho que pensar. Tudo isso vai me levar, então, a fazer todas as escolhas de palavras, de linguagens, de estrutura, de tamanho de texto, de número de linhas, se eu vou usar uma ilustração, um recurso não verbal ou não. Então, toda essa situação comunicativa vai me ajudar a entender o porquê disso e me orientar a produzir os textos. Então, a situacionalidade ela também é um fator bem importante, porque vamos imaginar que na redação do Enem a gente não prestou atenção que o texto tem que ter, no mínimo, 7 linhas e escreveu 5, o que vai acontecer? Texto não adequado à situação, logo, nota 0. Então, a situacionalidade precisa ser observada. Como é que isso aparece na prática? Vamos trazer um outro exemplo, que é, nesses 2 primeiros meses de janeiro de 2008, foi notícia, reportagem especial, inclusive,
não só durante o carnaval, né? Que tiro foi esse? Que é uma canção protagonizada por Jojo Todinho e que ficou nacionalmente conhecida e gerou vários memes, vários vídeos, inclusive de artistas fazendo então releituras dessa canção. Então vamos ver aqui como é que essa questão da citonacionalidade ela aparece. Eu já tenho que pensar que o veículo de produção de publicação é a revista Veja, então uma revista informativa, de credibilidade nacional, né? Apesar de questionável, e que nesse veículo ele tem uma seção específica, que é a seção entretenimento, no qual esse texto está publicado. Eu também tenho que pensar que esse aqui é um jornalista e que esse texto é um texto atual, de agora, de janeiro. Tudo isso já me vai dando, já vão me trazendo pistas, né, dessa questão da situação comunicativa de produção desse texto. Olhem só aqui, já estou pensando no autor, na época, no veículo, agora estou vendo que a estrutura é de uma reportagem, e se é da revista Veja, eu tenho que pensar que é uma linguagem culta, né, não tão complexa, de uma linguagem acessível, mas é com uma boa estruturação. E como é uma reportagem, eu estou vendo que tem um título, que vai me ajudar a compreender, ilustrando com imagens, no caso aqui da artista Jojo Todinho. E aí vem, então, o título. Que tiro foi esse? Entre aspas, já demarcando que é o título da canção. Hit, conquista as redes e causa preocupação. Funk conquistou celebridades e dança que esse mundo tiro se espalhou pela internet. Uma dança bem-humorada para o funk, que tiro foi esse, da funkeira Jojo Marontini, também conhecida como Jojo Todinho, virou febre entre celebridades como Anitta, Bruno Galhaço e Luciano Huck, e já inspira muitas versões de fãs nas redes sociais. O viral, porque se manifestou, né, virou febre, consiste em vídeos nos quais as pessoas simulam ter sido baleadas no momento em que na música soa um estampido de tiro. A letra da música, segundo a cantora, não faz referência à violência armada. Na verdade, o refrão, que tiro foi esse, que está um arraso, é um elogio a um amigo que causa na balada e samba na cara da inimiga. Então, aqui nesses exemplos, pessoal, desse texto, a gente vai ver como se trata, então, de uma sessão de entretenimento. O aprofundamento, a situação comunicativa não requer uma linguagem de nível alto de elaboração e nem reflexões muito aprofundadas, porque a sessão é entretenimento. Então, eu já tenho que ativar meu conhecimento prévio, que nessas situações comunicativas, nessas sessões de revista, de jornal, a abordagem é sempre mais superficial. Então, eu já tenho que pensar nisso, que a estrutura do texto, que pode combinar tudo isso, ela vai ser sempre mais explorada de uma maneira mais superficial. E a linguagem também, tanto é que a gente termina esse parágrafo aqui em tela dizendo que é um elogio da amiga, do amigo que causa na balada. Como assim causa na balada? É aquele que chama a atenção, que fez sucesso. Quer dizer, já tem um uso, né, extremamente informal do verbo causar. Quer dizer, é uma linguagem, então, extremamente coloquial. Tudo isso, gente, está demarcado pela situação comunicativa de produção do texto, que eu tenho que levar em conta. Agora, vamos ver um outro para a gente destacar aqui. Se a Veja já tem esses cuidados, pensando que é um texto, uma revista, né, de cunho informativo com bom grau de credibilidade no Brasil, olhem só este aqui. Quem é que conhece o site Sensacionalista? Alguém já ouviu falar? Ele é formado por um grupo de profissionais de jornalismo, do humor, enfim, que saíram de outros programas, inclusive televisivos, e formaram um site para deboche, para sátira, para crítica, mas de uma maneira muito bem informada. Então, eles criaram o Sensacionalista, que diz que ele é, então, o isento de verdade. Isento de verdade é uma brincadeira, né? Sensacionalista já diz, né, que há sempre um exagero nas abordagens, e ele é isento de verdade. E é um texto que é um veículo, né, com várias sessões, mas sempre com publicações que a gente
acha muita graça, porque humor é algo que é latente em todas as publicações. E olhem só, ele também cria uma seção comportamento, né? Lembra que ele é isento de verdade, tá? Jovem passa por cirurgia para tirar... Que tiro foi esse da cabeça? Só aí a gente já vê, né? Que a situacionalidade já é totalmente outra. Então, é uma publicação que objetiva justamente o escárnio, a brincadeira com humor e com crítica, em alguns casos, também, né? Só o fato de dizer que passar por cirurgia para linguagem informal, para tirar que tiro foi esse da cabeça, né? Uma linguagem totalmente conotativa, né? Como se houvesse a possibilidade, né? Claro que não, de fazer uma cirurgia para que as pessoas não lembrassem mais da letra da canção da Jojo Todinho. E ali segue, né? Quase 2 semanas após o fim do carnaval, Rafaela de Souza, carioca, passava por um problema que parecia não ter solução. Ela, que não conseguia tirar da cabeça a música Que Tiro Foi Esse, encontrou uma solução pouco convencional, mas que deu um fim ao seu dilema. Uma cirurgia de remoção de música chiclete. Olhem só, né? Por isso que o isento de verdade é uma brincadeira, um humor, dialogando, então, com todo o contexto, né, de publicação desse texto, que tem a ver com isso aqui, pessoal. Com a época em que essa canção, esse hit, Que Tiro Foi Esse, virou febre, né? Se tornou viral, como outro texto constatou. Então, todos esses exemplos servem para a gente compreender um pouquinho que a situacionalidade, então, são esses fatores que intervêm no processo comunicativo de produção de texto e que a gente, como leitor, deve correlacionar. Vamos, então, agora a um outro exemplo aqui. Deixa eu ver. O último ainda, só para a gente achar um pouquinho de graça, também a gente merece uma charge ainda sobre essa mesma temática, a charge do dia, que tiro foi esse. Puf! E o alvo foi a reforma da Previdência. Enfim, charge, né? Então, também fazendo um diálogo intertextual com a canção da Jojo Todinho, nos lembrando, então, que a charge sempre vai fazer uma crítica, né, muito mais picante, vamos dizer assim, muito mais forte em relação ao acontecimento, então, associando, então, que tiro foi esse, uma perspectiva diferente, então, em relação à contrariedade da reforma da Previdência aqui no Brasil. Gente, vamos ver uma questão comentada de como esse contexto, então, essa situacionalidade aparece nos vestibulares. Então, aqui nós temos uma questão para exemplificar isso, que é uma questão do Enem, na verdade, de 2010, que diz o seguinte: estamos em plena idade mídia, gente, não é idade média, tá? Idade mídia, entre aspas. Desde os anos de 1990, plugados durante muitas horas semanais. Jovens entre 13 e 24 anos passam 3 horas e meia diárias na internet, garante pesquisa para o núcleo jovem da editora Abril. Substituímos as cartas pelos e-mails, os diários íntimos pelos blogs, os telegramas pelo Twitter, a enciclopédia pelo Wikipédia, o álbum de fotos pelo Flickr e o YouTube é o mais atraente do que a TV. Então, já tem toda uma informação sobre a situacionalidade dessa nova época. Idade mídia, né? Destacando a época e o que acontece nesse contexto. Agora vem o enunciado da questão. Cada sistema de comunicação tem suas especificidades. No cyberespaço, os textos virtuais são produzidos combinando-se características de gêneros tradicionais. Olhem só aqui, destacando, então, que estrutura, características de gêneros textuais, quer dizer, uma marca que define, então, uma situacionalidade, mas numa outra situação comunicativa, quer dizer, do cyberespaço. Quer dizer, não vamos mais escrever textos para serem enviados pelo correio, escritos à mão ou serem impressos. São outras características. Essa combinação exemplifica, e aí vem as alternativas de e-mail, Twitter, blog, Twitter de novo, e produção de textos em geral. Quer dizer,
aqui está, fazendo que o candidato pense um pouquinho que o contexto comunicativo da época intervém na forma, nas escolhas dos gêneros, da estrutura, da linguagem que a gente vai usar. Então, aqui, só para ilustrar como o fator de textualidade, situacionalidade, também é recorrente nos vestibulares. Agora, vamos para um próximo fator, que é a aceitabilidade. Poxa, a gente pode pensar assim, aceitabilidade, gente. A aceitabilidade vem de quê? Qual palavrinha dá origem ao substantivo abstrato aceitabilidade? Quem sabe me dizer? De aceitar, aceite, claro, muito bem. Mas aceitar o quê, gente? Aceitar a comunicação apresentada no texto. Quer dizer, em termos bem mais simples, gente, sabe o que é aceitabilidade? É a gente, quanto leitor, compreender o que o autor quis dizer, acompanhar a reflexão dele, né? E entender os argumentos que ele apresentou. Ele usou um termo em inglês sem apresentar a tradução. Eu compreender aquele uso daquela linguagem em inglês no texto dele. Quer dizer, eu aceitar o conjunto de informações, tal como ele apresenta, para que eu possa compreender o texto. Isso é aceitabilidade. Então, isso é um processo que está relacionado à ação do leitor. Quer dizer, o leitor entender, compreender, aceitar a construção proposta pelo autor. Isso é aceitabilidade. Então, é aceitar a comunicação apresentada no texto e compreender como esse texto é construído. Olhem esse exemplo aqui, gente. Para eu aceitar, para eu compreender esse texto, eu tenho que entender que Liquida Porto Alegre é uma campanha tradicional do comércio do CDL, do comércio de diretores lojistas, que acontece todos os anos em fevereiro, que são aqueles descontos que as lojas oferecem para impulsionar as vendas. Então, para eu compreender esse texto, eu tenho que entender o que é aquele Liquida Porto Alegre. E para fazer uma associação que o Liquida proposto pela charge do IOT, que é um chargista que é muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul e publica no jornal de maior circulação, que é o Zero Hora, que ele está propondo uma associação Liquida Porto Alegre, mas com uma outra conotação, que é o liquida no sentido de liquidar a cidade, com várias cenas, como de ali embaixo, no cantinho inferior à direita, dos mendigos, os buracos pela rua, os assaltos, uma cidade não tão bonita, não tão bem cuidada. Então, esse seria o Liquida Porto Alegre numa outra acepção. Quer dizer, para a gente aceitar essas leituras, a gente tem que fazer uma associação dessa época de publicação do texto, que foi no dia 20 de fevereiro, então uma publicação bastante recente, quando acontecia lá em Porto Alegre, então, essa campanha do comércio de liquida, de promoções, de descontos em praticamente todas as lojas. Então, a aceitabilidade, a minha reação diante do texto, vai depender de eu compreender essa construção proposta pelo chargista. Aqui também tem outro exemplo, que a aceitabilidade está, neste caso aqui, de um texto totalmente não verbal, de eu, como leitor, compreender que o ultrassom feito na paciente está mostrando algo que o ultrassom não mostraria, Quer dizer, eu tenho que fazer uma abordagem um pouquinho diferente para pensar que ela está prevendo o futuro de uma criança já conectada, mas que ainda não nasceu, mas já está lá, plugando no computador e acessando, olhem só, a rede social mais famosa aqui no Brasil. Gente, agora vem outros 3 últimos processos de textualidade, 3 fatores que são extremamente importantes. Nós já falamos muito deste fator aqui, mas acho que é sempre bom a gente ressaltar, que é a coerência. A coerência, a gente está sempre relacionada a isso aqui, a unidade semântica. Então, coerência, ela está para a articulação, a combinação de ideias que são afins.
Então, quando eu produzo e quando eu leio um texto, e eu enxergo, gente, que há informações que combinam, que elas conversam, que elas se conectam, que elas têm liga. Então, isso é a coerência. Então, construir um texto que seja coerente significa, então, que a gente vá apresentar ideias lógicas, né? Ideias que combinam. Então, é a junção de ideias lógicas e diferentes ideias, ou seja, mais de uma ideia no mesmo texto e que todas elas sejam convergentes. É estabelecer um sentido para o texto, ou seja, a coerência é o que faz com que um texto faça sentido para os usuários. Claro, gente, se estou falando sobre um determinado tema, eu tenho que desenvolvê-lo a partir de diferentes informações, mas todas elas girando em torno do mesmo aspecto, ou seja, do mesmo tema. Isso, gente, aparece, por exemplo, aqui nesse texto. Retomando, então, agora um textinho que foi publicado no CDL de Porto Alegre em relação ao Liquida Porto Alegre de 2018. Olhem só o que diz o texto. Há 22 anos, o CDL de Porto Alegre realiza a maior promoção de vendas do Brasil, o Liquida Porto Alegre. Eu já topicalizou o assunto, que é Liquida Porto Alegre. Ao longo deste período, o Liquida ultrapassou as fronteiras do comércio varejista, abrangendo e tornando-se importante ferramenta de vendas para segmentos como bares, restaurantes, farmácias, concessionárias de automóveis, entre outros. Para muitos deles, fevereiro virou o melhor mês do ano, superando até mesmo as vendas de Natal. O que foi apenas uma data para comercializar produtos de menor giro, hoje possui destaque regional e sucesso de vendas garantido. Para os consumidores, o Liquida Porto Alegre tornou-se um mês de grandes oportunidades e realização de sonhos através de promoções arrasadoras. Olhem só, gente, como a coerência é construída nesse texto e como a gente pode percebê-la de forma bem clara e bem articulada. Então, todas as informações do texto, elas estão calcadas neste assunto aqui. É sobre isso que se fala. Tá, mas se fala o quê? Né? Se trazendo informações. Aí a gente vai lembrar que a coerência ela está extremamente ligada com a informatividade. Né? Eu tenho que trazer várias informações. Ótimo. Informatividade. Mas essas informações devem ser conexas, coerentes. Então, informatividade e coerência, elas estão juntas. E elas aparecem, então, aqui, várias informações conexas, sempre retomando a ideia, então, desse projeto, dessa ação do Liquida Porto Alegre. Então, vamos ver aqui. Primeira informação, né, coerente, para a gente conhecer um pouquinho mais das informações sobre o que é o Liquida Porto Alegre, que é a intenção desse texto. Primeira informação. Ultrapassou as fronteiras do comércio varejista. Quer dizer, não é só do varejo, amplia-se com vários outros segmentos. Legal. Olha como isso é coerente. Com a exemplificação que ele traz no finalzinho da frase. Quer dizer, traz um exemplo que é coerente para ilustrar a primeira afirmativa. Ultrapassou fronteiras do comércio varejista. Tudo combinando, ele não trouxe uma informação distante do tema que ele quer desenvolver. No segundo parágrafo, para muitos deles, fevereiro, para muitos deles quem? Segmentos, né? Fevereiro virou o melhor mês do ano. Então, se aqui eu tenho uma informação que o Liquida Porto Alegre não é só do comércio varejista, no segundo parágrafo, o texto traz uma outra informação que é coerente para a definição do que é o Liquida Porto Alegre, que é o melhor mês do ano, superando até mesmo as vendas de Natal. O que apenas foi uma data para comercializar produtos de menor giro, hoje é uma data de destaque regional e sucesso de vendas garantido. E eu trago uma outra informação que é coerente e que combina, então, muito bem com o tema do texto. Para os consumidores, o Liquida Porto Alegre tornou-se um mês de grandes oportunidades e realização de sonhos. E aqui, então, eu tenho
uma quarta informação que é extremamente coerente para melhor elucidar o assunto do texto, que é essa campanha do Liquida Porto Alegre, que há 22 anos é realizada na capital gaúcha. Então, para a gente ver como a coerência acontece, é quando a gente vai observando que um texto, se bem construído, como é o caso deste, ele vai agregando informações novas e conhecidas que sejam convergentes, que sejam conectadas. Isso a gente tem que identificar, porque o vestibular e o Enem exigem, e quando a gente vai escrever, tem que praticar. Ao lado, então, da coesão, se a gente pensar ainda na proposta de redação de 2010, que eu vou retomar aqui, só para a gente lembrar como ela é importante, também vai aparecer, como todas as propostas de redação, a questão da coerência. Olhem só, a mesma proposta de redação de 2010, né? Nós destacamos a questão da informatividade, e agora a gente vai destacar que na proposta de redação, o candidato deve selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos e fatos. Quer dizer, de novo aqui, esse fator de textualidade sendo requerido na proposta de redação do Enem. Quer dizer que, além de trazer informações mais previsíveis e outras menos previsíveis, que vai contribuir para a questão da autoria do texto, elas têm que ser coerentes, quer dizer, elas têm que ser convergentes. Então, notem como a coerência, junto com a coesão, que a gente vai falar sobre ela agora, ela é recorrente nos exames e os candidatos devem dominá-la. Então, lembrando que até aqui nós falamos de 5 fatores de textualidade, lembrando quais são mesmo? Informatividade, intencionalidade, que mais, gente? Aceitabilidade, situacionalidade, coerência. E agora a gente vai falar de outro que está relacionado à coerência, que é a coesão. Gente, os nomes são bem parecidos, tá? Mas eles não se confundem, tá? Por quê, gente? A coesão, ela está relacionada à questão formal do texto. Então, vamos dizer assim, que a semântica, olhem esse esqueminha aqui, ó, a semântica se relaciona à coerência. É no nível das ideias, quer dizer, eu juntar ideias convergentes ligadas para aquele assunto que eu vou desenvolver no texto. Ótimo. Coerência é combinação de ideias. Ok, perfeito. Coesão, lembrem sempre de costuras. Ela está no plano formal. Então, ela se refere, gente, a essa questão da estruturação dos textos através de parágrafos, frases e orações. Então, ele está no plano linguístico, no plano nível da frase, no nível do período e no nível do parágrafo. Então, é eu saber fazer as conexões formais. Ou seja, as conexões linguísticas. Isso a gente não pode confundir, gente. Coesão, então, é a estrutura da sequência superficial do texto, ou seja, se eu tenho, então, aqui, gente, a coerência está para o plano das ideias, a combinação de ideias afins. A coesão está no plano superficial da costura. Tá certo? Costura dos elos, da construção dos elos entre parágrafos, frases e orações. Tá? Então, por isso que a gente diz que a coerência é uma condição relacionada à semântica do texto, enquanto que a coesão está relacionada a uma questão formal dos textos. Gente, quando a gente fala de coerência aqui, gente,
e de coesão, a gente está falando que as duas estão articuladas para ambas as linguagens, tá? Tanto a linguagem verbal, quanto com a linguagem não verbal. Vamos só retomar um exemplo. Quando nós lemos naquelas reportagens os textos verbais, nós vimos, por exemplo, no caso do Neymar, a imagem dele numa cadeira de rodas, com a Bruna Marquezine no colo, aquela imagem ali, aquela fotografia do momento instantâneo da passagem dele pelo corredor do hospital, é um recurso não verbal, extremamente coerente com a intenção daquele texto, que é mostrar que é um pouquinho de farra nesse processo de cirurgia. E se linka, quer dizer, se articula no plano das costuras, o plano superficial e estrutural do texto, porque nós estávamos lendo uma reportagem. E as reportagens, geralmente, elas trazem a combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Quer dizer, tudo isso, gente, é um conjunto que se articula. Então, coesão e coerência, elas andam juntas. E elas são fundamentais. Então, gente, quando a gente fala na coesão, significa que a gente está buscando, olhem aqui, encadear de forma lógica as ideias. E, para isso, gente, vem o quê? O uso de conetivos, né? Dessa forma, porque, no entanto, porém, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, quer dizer, expressões conetivos, né, que vão nos ajudar a organizar sequencialmente o texto, ordenar e hierarquizar as informações dos argumentos. Então, isso se refere, então, à coesão entre frases, parágrafos, partes de um texto, como o que são essas partes de um texto? Por exemplo, a parte verbal com a fotografia, a parte verbal com a legenda, a parte verbal com uma ilustração, tudo isso, então, se refere a essa particularidade de explorar os mecanismos de coesão, fazer essas costuras formais e estruturais. Então, a coesão está também para a habilidade de fazer uso, então, de recursos materiais da língua, dos quais nos utilizamos para a construção material do texto. Lembrando, por que material do texto, gente? Porque a coesão é no plano superficial e estrutural. Semântica, coerência no plano das ideias. Exemplo aqui, a gente destacou, e eu só quero apontar aqui como a coesão aparece nesse texto que nós estávamos lendo, então, sobre o Liquida Porto Alegre, né? Agora é um outro texto, também do dia 20, é uma notícia publicada no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. Televisores são as grandes vedetes do Liquida Porto Alegre. Com a expectativa de comercialização de 1 bilhão nos 10 dias do evento, segundo a CDL de Porto Alegre, o Liquida Porto Alegre já deixa as ruas do centro da capital visivelmente mais lotadas. Em um ano de Copa do Mundo e de migração para o digital, as televisões estão entre as campeãs de procura nessa edição do evento. Olhem só, essa finalização da frase, retomando, se ligando, né, a uma informação já dita. E até usando termos um pouquinho diferentes, né? Televisão, televisores, para não repetir os termos. Também isso é um processo, então, de costuras, né, de coesão. O gerente de uma das lojas Magazine Luiza, na rua Doutor Flores, Paulo Keffer, comenta que a procura por equipamentos nesses primeiros dias de liquidação dobrou. Em dias normais, com algumas promoções, vendemos 5 televisores. Desde sexta, vendemos ao menos 10 por dia. Então, aqui, a gente tem o encadeamento da citação do gerente da loja, justamente para fazer essa conexão, esse link com as ideias anteriores. Na loja da mesma bandeira, e agora vamos mudar de cor, para mostrar que essa coesão também aparece. Na loja da mesma bandeira, está retomando o que mesmo? Mesma bandeira, Magazine Luiza. Então, neste contexto aqui, né, usando-se 2 terminologias diferentes para retomar o mesmo referente. Gente, o que é isso? Isso é fazer a costura, os elos entre as ideias apresentadas em parágrafos, frases e orações. Então, a coesão também é responsável por esse processo cuidadoso que a gente tem que ter de não repetir palavras
em lugares muito próximos. Isso significa coesão. Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui de terminologias diferentes para denotar o mesmo referente. No caso, Lojas Magazine Luiza. Na mesma loja, então, os números também são significativos. Desde o início da promoção. Qual promoção? Aqui está retomando o quê? Do Liquida Porto Alegre. Então, estou usando um termo diferente, né, para se referir ao mesmo. Isso, de novo, nos lembra o uso dos mecanismos de coesão. Nesse caso, então, é a substituição de um termo por outro de significado aparente. Então, desde o início da promoção, batemos a nossa meta diária para o segmento de imagens em 140%, comenta a gerente Maria Antunes. Então, só para a gente mostrar nesse exemplo curtinho de texto informativo, como que a coesão ela é construída no texto. Então, para a gente pensar aqui, mais um pouquinho, vou só apagar esse esquema, botar mais para cima, para a gente explorar bem esse espaço. Vamos ver aqui. A coesão, então, gente, ela está relacionada a quê, basicamente? Vamos escrever de preto. Ao uso de conectivos, mas, porém, no entanto, todavia, que nos ajudam, então, a estabelecer os links entre as ideias. O uso de advérbios também contribui para a conexão. Primeiro fez isso, depois aquilo, por último, então vai nos ajudar. De advérbios, advérbios e locuções adverbiais. Gente, é só isso que se usa para conexão, para coesão? Não, gente. A substituição de termos. Puxa, mas como assim substituição de termos? Veja eu falar a gerente, depois, na segunda ocorrência, eu digo ela. Eu uso um pronome para substituir um nome. Usar sinônimos para se referir ao mesmo referente. Tudo isso, então, ajuda na construção da coesão do texto, que pode ser, então, entre frases ou entre parágrafos. Como é que isso aparece, gente? Olhem só, uma das possibilidades de a coesão aparecer. Aqui nós temos um exemplo do vestibular de 2018 da PUC do Rio Grande do Sul, a questão número 21, que apresenta o seguinte enunciado. Considere o parágrafo a seguir e as opções para inseri-lo no texto. Gente, eu não coloquei o texto inteiro, mas era um texto de 3, 4 parágrafos, e é para a gente indicar onde esse fragmento deve se inserir. Quer dizer, na sequência de parágrafos onde este aparece. Isso é uma atividade de coesão? Sim, gente, porque é no plano da costura das ideias e dos parágrafos. Então, eu pensar onde aquela frase se encaixa, onde aquele parágrafo se encaixa. Ou ainda, pensar dentro de um parágrafo qual é a sequência lógica de frases, qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, é, sim, uma habilidade requerida nessa questão aqui, nessa textualidade, neste fator de coesão. Então, pede aqui para que a gente encaixe esse parágrafo na sequência lógica dos outros parágrafos que já compõem o texto. Então, entre as linhas 16 e 17, depois do segundo parágrafo. Quer dizer, está dizendo onde é que é para se costurar, onde é que é para colar aquele parágrafo para que ele faça, de fato, sentido. Isso é, então, trabalhar com o quê? Com a coesão, esse último fator, penúltimo fator de textualidade que nós estamos abordando. Aqui, gente, outro exemplo também da PUC do Rio Grande do Sul, agora do vestibular de 2015. Gente, o Enem não cobra tanto esse tipo de abordagem da coesão, né? Mas os vestibulares trabalham muito com essa apresentação de lacunas para serem preenchidas com elementos que vão construir a coesão textual. E aqui tem o exemplo, então, da questão 28 do vestibular de 2015 da PUC. Então, aqui nós temos 3 colunas nesse texto que vocês podem estar visualizando na tela. E aí vem a pergunta. Os nexos que preenchem correta e, respectivamente, as lacunas do texto estão reunidos na alternativa E. Então, para a gente também eleger os nexos corretos, gente, a gente tem que pensar sempre na unidade semântica, na coerência, né? Nesse vínculo, nessa combinação de ideias. Na proposta de redação, a gente trouxe de novo ela aqui,
para destacar, então, que os textos dos candidatos do Enem devem ser coerentes e coesos. Gente, lembrando para a gente finalizar essas duas questões de textualidade dos textos, que é a coerência e a coesão. Gente, a coerência é a gente articular informações diferentes, sem repeti-las, informações diferentes que dialoguem entre si, contribuindo para a informatividade do texto. Ou seja, trabalha no plano das ideias, na perspectiva de fortalecer a semântica do texto. Já a coesão é no plano estrutural, superficial, material do texto. Gente, o que isso significa? Que a coesão vai nos ajudar a fazer as costuras para estabelecer sentidos, porque, visto que, contudo, no entanto, em primeiro lugar, em segundo lugar, ontem, hoje, amanhã, nos advérbios, e substituir termos para que o texto não seja enfadonho e repetitivo. Então, a gente usa termos de sentido equivalentes para se referir ao mesmo significado. Gente, isso então é trabalhar a coerência e a coesão. Como se elege no texto que a gente tem que produzir na redação do Enem de todos os anos. Gente, esse comando aqui das redações do Enem só muda o tema, porque o resto, nesse pedacinho aqui, gente, é sempre igual. Podem observar que é o mesmo comando sempre. Outro exemplo de como aparece, então, a coesão, agora sim um exemplo do Enem, mas um pouquinho mais antiguinho, o Enem de 2009, traz um fragmento com uma notícia publicada no jornal O Globo, do mesmo ano, e com os destaques para alguns conectivos. Aqui nós temos 3 em destaque. E o que o comando, o enunciado da questão solicita, gente? Olhem só. Uma habilidade para a gente identificar, então, o processo de coesão desse fragmento de texto. Diz o seguinte: a progressão textual realiza-se por meio de relações semânticas, coerência, que se estabelecem entre as partes do texto. Tais relações podem ser claramente apresentadas pelo emprego de elementos coesivos. De novo aqui, ó, eu citando claramente que aqui se trata da coesão. Por elementos coesivos ou não ser explicitadas no caso da justaposição. Considerando os textos lidos, aí o primeiro e segundo parágrafos está uma relação de causalidade, né? O primeiro para o segundo. Quer dizer, você tem que entender o plano das ideias, a coerência e articular, então, como é que se constrói, né, esse link entre os parágrafos, entre as frases ou entre os termos que ali aparecem, que são as alternativas apresentadas pelo Enem de 2010. Gente, sobre essa questão de coesão, essa articulação, uso de conectivos, a substituição de termos, ao longo do curso tem uma aula específica somente sobre isso, porque é uma parte extremamente importante, especialmente para os vestibulares. Então, tem que saber na ponta da língua, assim, os elementos conectivos que a gente precisa usar e saber ler e interpretar. E agora sim, a gente vai chegar no último fator, o 7º, que é a intertextualidade. Gente, o nome já diz, porque ele começa com prefixo. Integração, a associação entre textos. Isso define, então, a intertextualidade. Então, quando é que a gente tem essa marca de intertextualidade nos textos, gente? Quando há um diálogo entre textos. Puxa, professora, mas como assim? Diálogos entre textos. Quando a nossa leitura de um texto, ela nos lembra, ela nos mostra que ele foi construído a partir da construção de um outro texto. Ou seja, há pontos convergentes ou divergentes, seja no assunto ou na forma entre textos de épocas e de autores diferentes. A esse processo, gente, a gente chama intertextualidade. Então, são as remissões, as referências implícitas ou explícitas a outros textos. Como é que acontece a intertextualidade, pessoal? Vai ter uma aula específica só sobre intertextualidade na sequência, porque ela é muito importante e ela é muito recorrente nos vestibulares e do Enem. Mas só para introduzir: paráfrase, paródia, citação, alusão. Todas essas são
formas de se construir a intertextualidade entre textos. Então, de uma maneira muito simples, vamos pensar o seguinte, gente, o que é a intertextualidade? A intertextualidade, então, é o diálogo entre textos que eles se cruzam em redes de significado, sendo semelhantes ou sendo diferentes, ou entre formas que podem ser semelhantes ou diferentes. São releituras de um texto sobre outro texto. E aqui a gente tem um exemplo, que é E o Vento, e o Coentro Levou, né, que é uma campanha de Hortifruti, que apresenta E o Coentro Levou, um clássico do Hortifruti, para nos lembrar, então, o filme, né? E o Vento Levou, e aqui fica E o Coentro Levou, né? Então, é um diálogo intertextual, retomando, inclusive, a ideia de que tanto Coentro quanto O Tempo Levou o filme são dois clássicos que a gente deve conhecer e deve explorar. Por isso, então, aqui um exemplo de um diálogo intertextual, a intertextualidade do filme com esse texto publicitário. Aqui a natureza é a estrela, então a campanha da Hortifruti. Aqui também uma outra propaganda. A propaganda adora explorar os diálogos intertextuais, assim como a literatura. Do leite condensado, moça. Diz o seguinte: meu bem, você me dá água na boca. Então, você está lembrando um fragmento extremamente conhecido aqui da música popular brasileira, mas retomado, associado, né, a um outro contexto, né, água na boca, que é o pudim de leite, feito com leite condensado da marca Nestlé. Há mais de 50 anos, adoçando nossas vidas, então, finaliza o cartaz. Gente, olha só como essas relações intertextuais podem aparecer. Aqui nós trouxemos uma questão da FGV, vestibular de 2016, que traz, então, um poema de Carlos Drummond de Andrade, Nova Canção de Exílio. Eu trouxe propositalmente porque Canção do Exílio, né, é uma das obras, dos poemas, né, que mais suscitaram diálogos intertextuais. Quer dizer, estimularam novas criações, dialogando com a primeira produção, Canção do Exílio, que é de Gonçalves Dias, o poeta romântico, né, da primeira geração do romantismo brasileiro. Então, Carlos Drummond de Andrade, século XX, né, fez uma nova Canção do Exílio, a gente não vai ler ali, só para a gente pensar, então, que os diálogos intertextuais são, então, efetivamente cobrados nessas avaliações de vestibular. Olha o enunciado, então, da questão da FGV. O sentido do poema depende, em boa medida, do reconhecimento de que, em sua composição, o autor se vale de uma relação intertextual, ó, já deixa explícita a informação, com a Canção de Exílio, do Exílio de Gonçalves Dias. Olhem só, já tem informação dada que há, sim, um diálogo intertextual. E é claro que aqui, gente, o candidato tem que ter conhecimento prévio do que é a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. O que viabiliza a escolha do poema gonçalvino como referência intertextual é, em primeiro lugar, o fato de ele ser um dos textos mais amplamente conhecidos da literatura brasileira. Então, a gente pode citar pelo menos 10 exemplos, né, de relações intertextuais a partir, então, do poema de Gonçalves Dias, que eles são extremamente famosos, e é muito comum que nos livros didáticos de literatura apareça essa correlação lá no ensino médio. Aqui nós temos uma outra questão. Quem é morto sempre aparece no Enem de 2011, né, para a gente identificar de novo o intertexto, ou seja, o diálogo intertextual desse anúncio publicitário com o que é mesmo? Com o ditado popular, né? Aqui também a gente vai ter outra referência, né, de associação de informações intertextuais. E aqui, gente, para a gente finalizar sobre os fatores de textualidade, lembrando que eles são 7, só para recapitular: informatividade, intencionalidade, situacionalidade, aceitabilidade, coesão, coerência e intertextualidade. Quer dizer que todos eles fazem com que um texto possa ser um texto bem elaborado. A gente vai mostrar nesse quadrinho bem síntese que ele também, esses fatores também são recorrentes no processo avaliativo da redação do Enem. A gente vai representar, por exemplo, nessas 5 competências,
onde que esses fatores de textualidade aparecem. A competência 1, que se refere ao dominar a modalidade formal da língua portuguesa, a norma culta, se refere à coesão e também à situacionalidade. Quer dizer, usar a linguagem adequada para aquele contexto que está requerido pela prova de redação. A competência 2, que é compreender o tema de redação e elaborar um texto dissertativo ou argumentativo, está relacionado à situacionalidade, à coerência, à intencionalidade, porque tem que ter uma tese, né, já que se trata de um texto dissertativo argumentativo, a aceitabilidade, os avaliadores têm que compreender aquilo que o candidato está querendo construir, e a gente pode também pensar nos diálogos intertextuais, por exemplo, através das citações que o texto do candidato pode apresentar na sua própria redação. Na competência 3, que se refere aos argumentos em defesa de um ponto de vista, entram basicamente coerência, que é a combinação de argumentos, mas para ter argumentos eu tenho que ter informação e informatividade, e eu posso ter intertextualidade também. A competência 4 é basicamente coesão. Então, fator de textualidade, coesão está claramente descrito como uma competência a ser avaliada. E a última competência, que se relaciona a propostas de intervenção, duas particularidades, dois fatores, a aceitabilidade e a informatividade. Gente, para a gente concluir essa parte de estudos de texto, lembrem sempre que os fatores de textualidade, que são esses 7, eles devem ser compreendidos tanto do processo de quem escreve, vai produzir um texto, e não fazer um aglomerado de informações desconexas. Deve ser correlacionado, então, para que um texto tenha um bom nível de elaboração, seja claro, seja coerente, seja coeso, não seja somente previsível, traga um equilíbrio de informações novas com informações desconhecidas para que haja, então, essa aceitabilidade, considerando, claro, o contexto de comunicação, ou seja, a situacionalidade. Pessoal, perguntas sobre essa parte, esse tópico de aula da disciplina de língua portuguesa, estudos de texto, podem ser feitas ainda pelo sistema, acessando o portal no link Tira Dúvidas com o Professor. Gente, agora a gente vai continuar a nossa aula de língua portuguesa, nosso último período ao vivo de hoje aqui no nosso curso CISC pré-ENEM, com uma abordagem diferente, mas relacionado, claro, à língua portuguesa, que são os estudos linguísticos. Então, quem vai ministrar essa parte da aula com vocês é a professora Luana, que vai estar chegando aqui.